Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a esta aula. Eu me chamo Ítalo Malinovski e na aula de hoje nós vamos entender essa parte da física que é o magnetismo. O magnetismo é a parte da física que vai estudar o campo magnético. Esse campo magnético, nesse nosso primeiro início do nosso curso, ele vai ser criado por um ímã. Um ímã é uma rocha, um elemento natural, que cria ao seu redor um campo magnético. O campo magnético ele é um vetor e nós vamos indicar ele aqui pela letra B maiúscula. Nós indicamos num desenho o campo magnético na vizinhança desse ímã por essas linhas aqui que eu representei. Todos os ímãs eles sempre vão possuir dois polos, que nós chamamos de norte magnético e sul magnético. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a representação dessas linhas em relação a cada um desses polos. Mas se você pegar um ímã e soltar limalha de ferro, pó de ferro ao redor deste ímã, você vai perceber que essas limalhas vão procurar sempre duas regiões. Elas vão ficar mais concentradas em duas regiões. E essas regiões nós chamamos de polos. Beleza? O polo magnético ou os polos magnéticos de um ímã são as regiões em que o campo magnético é mais forte, é mais evidente. Todos os ímãs, por convenção, sempre vão possuir dois polos, um polo norte e um polo sul. Esses polos são inseparáveis. Daí nós temos o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos de um ímã. Bom, se nós tivermos um ímã aqui, certo? E nós cortarmos esse ímã ao meio, aqui nós temos o polo norte, aqui nós temos o polo sul, ambos magnéticos, claro. Se eu cortar esse ímã no meio, essa parte aqui, certo? Ela não vai ficar só norte. Na realidade, essa face aqui que é lisa continua sendo norte, mas na outra face que eu cortei, aqui naturalmente vai ser criado um polo sul. Então todo ímã sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Da mesma forma, a outra parte que foi quebrada desse ímã, na extremidade que é lisa, que é essa extremidade aqui, continua sendo sul, e na outra extremidade, na qual eu cortei, nós vamos ter aqui uma criação de um polo norte. Por isso, os polos de um ímã são inseparáveis. Logo, todo ímã sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Ó, um polo norte e um polo sul. Agora, se você pegar esses dois ímãs que estão representados aqui e aproximar eles, você pode perceber dois tipos de força. Uma força de atração ou uma força de repulsão. Certo? Isso vai acontecer em função do tipo de polo no qual você está aproximando um do outro. Se eu aproximo polos de mesmo nome, os iguais se repelem. Se eu aproximo polos de nomes contrários, os opostos se atraem. E essa força de atração, ela depende, claro, da distância entre os ímãs. Beleza? Você consegue notar, pegando o ímã e aproximando eles, os dois ímãs em questão, que quanto mais perto um ímã estiver do outro, maior vai ser essa força. E quanto mais distante, menor vai ser essa força. Essas são as primeiras propriedades que nós devemos entender sobre campo magnético criado por um ímã. Agora vamos a algumas propriedades dessas linhas, desse vetor indução magnético.